Do livro Vinho de Luz, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, Sementeiras e Ceifas. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas. Outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Ainda hoje surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com as represálias do crime. Daí o ódio de ontem, gerando as guerras de hoje, a ambição pessoal, formando a miséria que há de vir, os prazeres fáceis, reclamando as retificações de amanhã. Até hoje, decorridos mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos, diferente de quantas se conhecem no mundo, e avançam a caminho do mestre dos mestres. Se deseja, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna. Repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda, e segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. Senhor Jesus, nós te buscamos novamente para o nosso encontro de estudos da doutrina espírita. Abençoa-nos, Mestre, nesta realização, para que possamos obter êxito na tarefa, com o melhor aprendizado que pudermos obter. E também recebendo de Ti e de Teus prepostos as vibrações de paz, de ternura. Rogamos também, Senhor, ao Teu generoso coração que abençoes os nossos irmãos de humanidade, a todos aqueles que mergulharam nas trevas da loucura, a todos aqueles que sofrem processos de obsessões espirituais, aos que pensam em suicídio,
aos que têm o poder nas mãos e dele fazem mau uso. Abençoa-os todos, inspira-os a verdade e o bem e envolve-os em tua paz. Senhor Jesus, agradecemos a Ti por tanto amor que nos dedicas. E a Ti bendizemos e louvamos nesta hora e para sempre. Que assim seja. Então vamos dar continuidade aos estudos no capítulo A Torre de Vigia, já na segunda parte da obra Memórias de um Suicida. Nós tínhamos visto na semana passada a parte em que aqueles pacientes receberam notícia que receberiam alta do departamento hospitalar, tendo sido a eles esclarecida a razão pela qual eles estavam sendo liberados daquele departamento, destacando-se que deveriam entender que não se tratava de uma alta em razão de uma cura total, de uma recuperação total deles, em razão de ainda estarem muito distantes de uma recuperação integral, mas que deveriam agora passar a se submeter a outro tipo de tratamento e de educação, que seria a educação mental e moral, né, que eram recursos indispensáveis para que eles pudessem dar prosseguimento aos tratamentos de reabilitação de si mesmos. E depois, então, na sequência daqueles esclarecimentos, naquela reunião de Teócrito com os pacientes, ele fala àqueles pacientes a respeito da reencarnação, fala sobre a aprendizagem da ciência do invisível, também menciona o papel dos missionários na crosta terráquea, né, quando se reencarnam, e sobretudo da missão de Jesus. E também ele menciona a questão daqueles pacientes que estavam em condições piores das suas necessidades reencarnatórias. Então nós vamos ver estes tópicos a partir de agora. E sobre estes assuntos, estes tópicos, nós temos o início aqui no livro, a partir do parágrafo: uma nova reencarnação será inevitável no vosso caso. E continua então o Teócrito, o irmão Teócrito: devereis repetir a experiência terrena que malograstes com o suicídio, negando-vos ao cumprimento do sagrado dever de viver o aprendizado da dor. Aqui nós já vemos algo que temos repetido insistentemente, porque, como também já mencionamos, é um equívoco que os próprios espíritas, não todos, mas muitos espíritas, cometem ao considerar que é possível, no nosso estágio evolutivo, num planeta de provas e expiações, buscarmos uma reencarnação livres do recurso da dor. Nós já sabemos que a dor é um recurso divino de educação e de recuperação de nós mesmos. É bem possível progredir sem o recurso da dor, mas para aqueles espíritos que estão no estágio evolutivo muito mais avançado do que o nosso. Se nós somos almas ou espíritos
vinculados a um planeta inferior, como é o caso da Terra, que é um mundo de provas e expiações, é inevitável passarmos pela experiência da dor. Ela é necessária, é fundamental e importante para nós. Sem isso, nós não teríamos certos estímulos para progredir. Sem isso, nós não teríamos a atenção voltada para os problemas que nos retêm na retaguarda evolutiva. Então, aqui ele insiste também, o irmão Teócrito, que aqueles irmãos que se suicidaram, estavam ali presentes naquela reunião de esclarecimentos, aqueles irmãos, eles tinham chegado à culminância das infrações à lei de Deus, portanto, com o suicídio, em razão de não saberem ou não terem sabido lidar com as experiências de provas e expiações na Terra, que normalmente são experiências nas quais está presente o elemento dor. Então, toda vez que nós não aceitamos a dor, nos revoltamos por orgulho, rebeldia, nós desejamos fugir daquele processo doloroso. Não enfrentamos, desejamos fugir dele. E se nós não conseguimos de uma forma ou de outra, podemos, a determinado momento, buscar a fuga pelo recurso do suicídio. Então eles fugiram da existência física, suicidaram-se para evitar, buscar fugir do elemento que poderia nos levar exatamente à solução dos problemas, à solução dos conflitos. A dor estava ali para funcionar como um elemento, um recurso, para que eles pudessem solucionar os conflitos, os problemas, aquilo que os fazia perturbados. E eles tentam fugir deste recurso por meio do suicídio. Então ele diz, vocês terão de se reencarnar, inclusive para facearem novamente a dor que quiseram evitar, ou da qual quiseram fugir. Então aí estava, aquelas provas e expiações que eles tinham de enfrentar e superar naquela reencarnação em que se suicidaram, eles vão ter de passar por estas provas e expiações. Agora, há um acréscimo de problema. Eles vão ter de passar por aquelas provas e expiações, portanto, por aquelas dores, porque eles não passaram por elas. Eles se desviaram e recuaram e fugiram delas. Vão ter de passar por elas. Só que agora, para se reencarnarem, terão de suportar também os desequilíbrios que eles geraram em si mesmos com o suicídio. Então eles têm de recomeçar, mas recomeçar de uma forma ainda mais difícil. Então ele diz, negando-vos ao cumprimento do sagrado dever de viver o aprendizado da dor. É um sagrado dever viver o aprendizado da dor. Então, conforme nós tínhamos mencionado, os espíritas divulgadores do espiritismo que dizem que nós não precisamos da dor, devem reler, portanto, o Evangelho segundo o Espiritismo, as outras obras básicas também da doutrina espírita, e também Memórias de um Suicida, porque eles estão divulgando algo que não corresponde aos postulados, aos princípios, aos ensinamentos espíritas. Devemos enfrentar, temos o dever de viver o aprendizado da dor, a benefício de nós mesmos, do nosso progresso e da nossa felicidade futura. A maioria das pessoas quer chegar à felicidade pulando a dor, esquivando-se da dor. Não, porque a felicidade só é possível ser experimentada, está lá em O Livro dos Espíritos, quando nós cumprimos com a lei de Deus. A lei divina ou a lei da natureza é a única verdadeira que nos garante a felicidade. Agora, toda vez que nós fugimos ao aprendizado da dor, à vivência, à experiência da dor, nós estamos recuando diante das provas e expiações. Estamos nos rebelando, estamos sendo rebeldes, recalcitrantes em relação à lei divina. Se nós não queremos cumprir a lei divina, nós estamos caminhando no sentido oposto da felicidade.
É um raciocínio claro e lógico. Se o cumprimento da lei divina nos garante a felicidade, evitar este cumprimento me garante exatamente o contrário, a infelicidade. Só que a gente quer a felicidade sem cumprir a lei de Deus. Isso é impossível, é ilusão, a gente nunca vai chegar à felicidade. Então é melhor nós enfrentarmos logo a realidade, enfrentarmos logo a experiência da dor, porque ela nunca é superior às nossas forças, então enfrentemos logo e daí avancemos em direção à felicidade. E daí, então, Teócrito também informa que aqueles indivíduos, eles todos teriam de passar pela reencarnação. Não tinha como fugir disso. Nós só estamos libertos da necessidade reencarnatória quando atingirmos o estágio de espíritos puros. Antes disso, sempre teremos de passarmos pelas experiências reencarnatórias no planeta Terra ou em outros planetas mais evoluídos, menos evoluídos, enfim. Mas sempre teremos. Eles também teriam de passar pela reencarnação. Só que Teócrito diz: vocês poderão passar pela reencarnação mais rapidamente, agora ou mais para frente. Aqueles espíritos que estavam ali reunidos teriam a opção de decidir por si mesmos, mas nem todos tinham esta opção. Não tinham como usar o próprio livre-arbítrio, a liberdade de decidir, de arbitrar, com relação a quando seria esta próxima reencarnação, imediatamente ou mais tarde, porque eles não estavam em condições nem mesmo de raciocinar direito. Portanto, não tinham como usar o livre-arbítrio, não teriam como realizar um julgamento quando seria melhor mais rapidamente, um pouco mais tarde. Então ele diz que a diferença para aqueles que estavam ali, portanto, podiam decidir se gostariam de se reencarnar imediatamente ou um pouco mais tarde, era que se eles se reencarnassem imediatamente, eles seguiam bastante ainda despreparados para o enfrentamento. Não que as experiências seriam mais fortes daquilo que eles poderiam, mais pesados do que eles poderiam suportar. Mas mesmo sendo no limite, dentro das possibilidades de vencê-las, de enfrentá-las e saírem vitoriosos, mesmo assim, a vontade deles era ainda tão frágil, eles ainda estavam tão despreparados para a vida, para a realidade, que seria bem capaz de eles se reencarnarem e fracassarem, né? Fraquejarem diante das provas, das expiações. Então, o irmão Teócrito diz: se vocês se reencarnarem agora, é possível que vocês consigam, até mesmo pelo simples processo da reencarnação, eliminar parte maior, um pouco mais do desequilíbrio de vocês e conseguirão realizar alguns reajustes em vocês mesmos, mas não conseguirão um reajuste mais completo. Para tanto, é necessário que vocês se preparem melhormente, se preparem mais, adquiram um pouco mais de habilidades, de conhecimentos, de entendimentos, fortaleçam a vontade. Ali eles teriam um curso para adestrar a vontade, para desenvolver recursos morais, psíquicos. Então, a sugestão não é imposição, porque ali eles tinham condições de usar o livre-arbítrio, mas a sugestão de Teócrito, e uma sugestão de um espírito tão elevado a gente não despreza nunca. A sugestão de irmão Teócrito seria no sentido de que eles aguardassem um pouco mais, não se reencarnassem imediatamente. Teria validade a reencarnação imediata? Teria, eles conseguiriam eliminar um pouco dos seus desequilíbrios, mas era preferível aguardar um pouco mais, se prepararem um pouco mais, e daí, ao se reencarnarem, conseguirem quase que completamente, ou talvez, em alguns casos, até mesmo completamente os desequilíbrios que tinham adquirido com o suicídio. A dona Ivone Amaral Pereira, a médium deste livro, foi um destes casos. Conseguiu recuperar-se totalmente. Uma vida difícil, muito difícil, mas conseguiu recuperar-se. Teve uma reencarnação exitosa.
Então, ele propõe que se eles permanecessem e adiassem um pouco a reencarnação, lhes seria oferecido um curso, que seria de estudos da ciência do invisível. Um curso de iniciação entre eles, os benfeitores espirituais. E ele diz, este curso vos habilitaria sobremodo para a vitória, suavizando ainda as aflições e percalços inerentes às experiências reabilitadoras, dolorosas como são elas, como sabeis, pois que o que vos ofereceríamos com tais ensinos seria justamente a ciência da vida. E uma informação muito importante que ele traz para a gente, o irmão Teócrito. Seria oferecido ensinamentos sobre a ciência da vida, sobre os auspícios do grande educador Jesus de Nazaré, cujas doutrinas a humanidade insiste em rejeitar, doutrinas do Cristo, desconhecendo que, rejeitando-as, é a própria felicidade, é a glória imarcessível, ou seja, inalterável para o seu destino infindo que afasta para um futuro remoto. Todas as pessoas que dizem assim, eu não quero me envolver em religiões, eu não quero me envolver nessas questões, e não há nenhum problema, porque a pessoa está usando o livre-arbítrio, que é um atributo que nos foi conferido por Deus. Para nós não há problema. Para a pessoa, o único problema para ela é que ela está adiando a felicidade dela. Mas eu sou muito feliz. Não, não é. Não é feliz. É claro que o indivíduo não precisa ter o título de cristão, o título de espírita, o título de católico romano, o título de protestante. Títulos são títulos. Muitas pessoas têm títulos e não têm conteúdos de vivência. Agora, afastar de si a doutrina do Cristo, os ensinamentos do Cristo, que são universais, não precisam nem ter rótulos, são universais. Aí o indivíduo está afastando de si práticas que dizem respeito à lei divina. Se ele não está cumprindo a lei de Deus, ele está caminhando no sentido inverso ao da felicidade. Há algum problema? Não. Ele não vai ser feliz. Ele pode repetir 1000 vezes que ele é feliz. Ele pode postar 1000 fotos no Instagram dele sorrindo, aparentemente aproveitando a vida. Pode fazer vídeos de danças no TikTok, muito alegre. Continuará sendo infeliz. No íntimo dele, ele vive um vazio existencial e uma infelicidade tremenda. Agora, o que ele aparenta para as pessoas, a imagem que ele quer apresentar à comunidade, à sociedade, essa é uma outra questão. São as máscaras. Personalidade vem da palavra persona, que em grego significa máscara. São as máscaras que nós usamos constantemente. Mas o indivíduo não tem como ser feliz. É impossível ser feliz desrespeitando as leis divinas, caminhando no sentido contrário. Então aqui, Teócrito chama a atenção para esta questão. As doutrinas de Jesus Cristo, os ensinamentos que constam do Evangelho e também aqueles ensinamentos que foram destacados, reforçados pelos continuadores, como nas epístolas, nas cartas de Paulo, Pedro, Tiago, João, enfim, também em Atos dos Apóstolos, no Apocalipse, todos esses ensinamentos, eles correspondem à grande ciência da vida. Você sabe viver? Nós sabemos viver? Se o indivíduo não conhece esses ensinamentos, ele não sabe viver. Ele pode ser alguém com muitos títulos acadêmicos, pode ter uma inteligência brilhante, mas não sabe viver. Ele não conhece a ciência da vida. E o que mais nos surpreende é que muitas vezes desejamos os melhores colégios desde o jardim da infância para os nossos filhos, nossos netos.
Desejamos que eles possam cursar universidades de renome e ter títulos acadêmicos. Mas nós nos esquecemos de lhes ensinar a ciência da vida. Então são doutores, mestres, pós-doutores, têm muitos títulos, às vezes têm muito dinheiro e não sabem viver. São frustrados, vivem no vazio existencial, têm muitos problemas porque nós não lhes ensinamos a ciência da vida. Tudo mais é importante. Agora, aprender a viver não era importante. E o indivíduo vai fazer o quê com esses títulos todos, esse dinheiro todo, a fama toda, se ele não sabe viver? É um grande problema social do mundo inteiro, inclusive nos redutos religiosos. Nós nos esquecemos de ensinar os filhos a viver. Isso tem um alto preço. Então, aqui é um apelo que o Teócrito faz a todos aqueles irmãos que estavam ali naquela reunião, mas também sendo transmitido o teor dessa reunião por Camilo Castelo Branco a todos nós encarnados, é um apelo à humanidade inteira. Se nós ainda não aprendemos a ciência da vida, corramos atrás de todos os informes e de todos os tratados que estão aí à nossa disposição, gratuitamente. Não tem preço nenhum, a pessoa pode, inclusive, baixar pela internet, frequentar casas religiosas cristãs, estará aprendendo a ciência da vida. Agora, claro que não apenas dentro do cristianismo, e isto vai ser o tópico seguinte que Teócrito vai comentar. Ele disse assim: esta ciência poderíeis aprendê-la na Terra, enquanto eles estavam reencarnados. Porque lá existem vários elementos sólidos e verazes, verdadeiros, capazes de iluminar cérebros e corações, impulsionando-os para o caminho da verdade. Na grandiosa história da humanidade rebrilham vultos eminentes, assinalados com as veras credenciais das virtudes da sabedoria, que lhes conferiram o título de instrutores capazes de orientar os homens para os seus magníficos destinos de filhos da divindade suprema. Desceram eles das altas esferas espirituais, reencarnaram entre seus irmãos, os homens, diminuíram-se no sacrifício do corpo carnal, a fim de servirem aos soberanos desígnios do Criador, através do amor às criaturas menos evolvidas, as quais procuram educar e elevar, concedendo às operosidades em torno de tão sublime ideal o melhor dos esforços e da boa vontade que alcandoram suas almas de missionários e instrutores. Nós tivemos muitos, desde a antiguidade. Sócrates e Platão, próprio Kardec coloca no início da obra O Evangelho segundo o Espiritismo que ambos foram verdadeiros precursores do Espiritismo. E faz um estudo comparado rápido das principais verdades que eles divulgaram, e demonstrando que é o que o Espiritismo também divulga e prega. Nós tivemos também muitos indivíduos na antiguidade, Hermes no Egito, né, a sabedoria hermética. Nós tivemos muitos sábios no antigo Tibete, Lao Tse, Confúcio, na China, todas aquelas sagradas escrituras da Índia, aos Vedantas e outras escrituras sagradas da velha Índia. Nós tivemos também muitos missionários que apareceram, surgiram. Apolônio de Tiana, um dos espíritos nobilíssimos que desceram à Terra. Também após Jesus, quantos missionários, além dos discípulos, dos apóstolos, também nós verificamos grandes almas descendo na face da Terra. Em todas as épocas da humanidade, o próprio João Evangelista retorna à face da Terra na condição de Francisco de Assis.
Então, de modo que em todas as épocas da humanidade nós tivemos missionários. No século XIX, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, professor Rivaio, que depois vai assinar as suas obras com o pseudônimo de Allan Kardec, trazendo-nos a codificação da doutrina espírita. Então, em todas as épocas da humanidade, para todas as culturas do Oriente e do Ocidente, nós tivemos missionários trazendo grandes informações, ensinamentos. E esses grandes ensinamentos, na verdade, correspondem à verdade que foi trazida também, a segunda grande revelação da lei divina para a humanidade, com o Evangelho de Jesus. O próprio Maomé, que vai escrever o Corão, foi um missionário do Cristo. Se houve depois algumas interferências dele próprio no conteúdo desta magnífica obra, é uma outra conversa. Nós todos podemos gerar essas interferências quando nos tornamos mensageiros de algo, intermediários de uma mensagem. Mas o conteúdo, inclusive, da mensagem de Jesus está lá. Então, se os seres humanos, nós que estamos reencarnados na Terra, desprezamos esses conhecimentos, todas essas filosofias de vida, é por uso do nosso livre-arbítrio. É porque não nos interessa a lei de Deus, nós desprezamos isso, não temos interesse. Porque não podemos alegar que não sabíamos, que não tivemos oportunidade. Porque estes missionários foram distribuídos igualmente por toda a Terra, para todas as culturas. E daí ele coloca: em Jesus de Nazaré encontrareis o mais eminente desses respeitáveis vultos que perlustraram as sombrias plagas terrenas e sob cuja orientação agiram os demais, visto que até hoje nenhuma entidade que habitou a Terra teve capacidade para atingir com o pensamento remontado às origens do planeta a época exata em que o Senhor amado recebeu das mãos do Poderoso a Terra e suas humanidades, para levantá-las do abismo inicial, educá-las e glorificá-las nas irradiações da luz imortal. E daí ele continua: mas há milênios que vindes reencarnando na Terra e até agora de tão preciosos tesouros nela depositados pelas inestimáveis bondades do céu, jamais cogitastes de vos servir. Por eles haveis passado indiferentemente, a nossa indiferença, sem lhes examinar sequer o valor devido. Quantos indivíduos até hoje, quando nós falamos de uma mensagem positiva, da mensagem de Jesus, da doutrina espírita, não, obrigado, mas não me interessa. Eu vou deixar isto para depois. Não é curioso? Ele não se interessa pela própria vida? Não se interessa em saber como funciona a vida? Imaginemos que nós vamos participar de algum esporte. Vamos participar de uma partida de voleibol. Daí nós não sabemos como funciona o jogo. Vamos perguntar àqueles que conhecem: quais são as regras? Como funciona? Eu vou participar do jogo, mas eu não sei como funciona, quais são as regras. A bola pode pingar no chão? Não pode? Não, não pode. Como que eu faço? Quem que vai fazer o que aqui nesta quadra, deste lado da quadra? Nós vamos jogar xadrez. Daí nós não sabemos como funciona. Vamos perguntar a quem conhece o jogo. Como funciona este jogo? Qual é a função de cada peça? Como movimentar as peças? Quem ganha o jogo? E assim, nós vamos buscando entender quais as regras do jogo, como funciona, como ter êxito naquele jogo.
Agora nós estamos vivendo e não sabemos como funciona a vida. Vamos sair aí pelas ruas vivendo. Vamos perder. Vamos sair derrotados desta reencarnação. E há prejuízos com a derrota. Então não tem sentido nós sermos indiferentes. É loucura. Mas aqui ele diz que aqueles presentes há milênios estavam sendo indiferentes. Podemos nos colocar, certamente há exceções, mas de modo geral nós podemos nos colocar também no número daqueles que somos indiferentes, ou temos sido indiferentes, ou que fomos por milênios indiferentes, se já despertamos e agora estamos interessados na vida e em nós mesmos, nesse sentido de viver corretamente, bem, ótimo para nós. Mas temos de acelerar o passo porque perdemos muito tempo. Sem lhes examinar sequer o valor devido, é o que as pessoas fazem. Se a pessoa, digamos, eu vou conhecer e ver como é, depois ela achar que não é boa coisa, ela pelo menos foi buscar, se interessou, verificou, analisou, refletiu e considerou que não era boa coisa para ela. Mas simplesmente nem ir conhecer, nem buscar conhecer a mensagem, indica que a pessoa está muito mal, muito mal. Sendo de temer que, se partirdes daqui sem as habilitações que lá na terra também poderia escolher, continueis debatendo-vos no mesmo círculo vicioso em que vindes permanecendo, pois sois fracos, não sabeis resistir às tentações do próprio orgulho e necessitais de forças para recomeçar a caminhada. Então, Teócrito diz assim, vocês podem, se quiser, se reencarnar agora, mas vocês são fracos, não conseguem resistir às tentações do orgulho e provavelmente vão fracassar nas experiências que se sucederem na sua reencarnação, se ela for agora a próxima. Porque se há milênios vêm estas pessoas negligenciando as mensagens e não quiseram aprender aqueles conteúdos na Terra, tendo oportunidade, retornaram para o mundo espiritual pelo suicídio, ao retornarem para a Terra, mergulhando no esquecimento do passado, vão fazer a mesma coisa. Vão passar por aqueles que transmitem os conteúdos da lei divina e porque eles não estarão lembrando precisamente das recomendações de Teócrito e dos outros benfeitores, eles vão simplesmente, eu quero aproveitar a vida, ter uma vida gostosa, uma vida muito boa, quero poder ter felicidade, vamos buscar a felicidade na Terra. E vão relegar para o futuro, ou talvez para nunca, a aprendizagem da lei de Deus. Então, ele fala isso com conhecimento de causa, irmão Teócrito, porque é assim que funciona. Os espíritos prometem 1000 coisas, prometemos 1000 coisas no mundo espiritual, eu vou dar a minha vida. Há um texto muito interessante de Humberto de Campos, irmão X, pela psicografia de Chico Xavier, de um espírito que ele se dá conta de todos os erros que cometeu na Terra, sofre muito a vergonha, a consciência de culpa, etc., pede uma nova reencarnação e o benfeitor consegue para ele uma nova reencarnação. E ele faz daí uma lista. Eu quero nascer aleijado, cego, eu quero nascer surdo, eu quero nascer com isso, eu quero nascer na favela, eu quero nascer... Ele vai colocando 1000 problemas, eu quero ser pobre a vida inteira. E daí o benfeitor sorri para ele e diz assim, calma, vamos com calma. Olha, vamos fazer o seguinte, você vai nascer numa família de classe média, não vai passar necessidades, fome, nada disso, vai ter uma vida até que boa. Numa família espírita, para você poder ser... desde cedo educado no espiritismo, ter uma diretriz superior de vida.
e você vai ter isso, você vai poder estudar, enfim, ter um bom emprego, tudo isso. E a parte sua de dedicação será de oferecer-se, oferecer seu tempo, a sua inteligência, os seus recursos para o serviço do bem. Se você quer algum sacrifício, sacrifique-se no serviço do bem. Ah, está bom. Ele se reencarna dentro de todas aquelas condições muito boas previstas pelos benfeitores espirituais. Mas estava com o esquecimento do passado que ele fez. Decidiu-se por sacrificar-se no serviço do bem, nem quis buscar o serviço do bem. Ele quiser viver bem na Terra, foi em busca da própria felicidade, o egoísmo, o ego. E voltou fracassado para o mundo espiritual. Então é isto. Com o esquecimento do passado, embora haja a voz da consciência e certas impressões destas promessas do passado, a vida vai nos indicando, nós encontramos pessoas que vão nos fazendo convites, inspirados pelos nossos benfeitores, mas nós vamos simplesmente nos afastando de todos estes compromissos, nos afastando do estudo, da busca da verdade, da vivência da verdade. E daí ele vai falar agora daqueles que estão em condições mais difíceis. Dentre tantos que convosco aqui ingressaram há 3 anos, muitos continuam em condições de absolutamente nada poderem por enquanto tentar. Há alguns presos às recordações das paixões absorventes, endurecidos no erro das descrenças e do desânimo, completamente incapacitados moral e mentalmente para os serviços do progresso moral, requererão ainda a tolerância e a caridade do amor santo de Maria, que tanto se compadece dos desgraçados como mãe modelar que é. Ou seja, estes não terão condições de se reencarnar naquele momento, terão de postergar, não porque eles participarão de estudos, porque também não têm essas condições. Eles precisam primeiro ter melhores condições, inclusive para se reencarnarem, para terem algum proveito na reencarnação. Mas há um terceiro grupo. Estes são os mais complicados. Estes não têm condições de participar dos cursos, adiar um pouco a reencarnação para participar dos cursos e melhor se prepararem para uma nova reencarnação, mas também não têm condições de adiar a reencarnação para permanecer absorvendo um pouco mais dos tratamentos iniciais, daquela fase inicial do departamento hospitalar, porque nem esses tratamentos eles conseguem absorver. Estes são os casos mais graves, incluindo aqueles casos de suicídio em que os indivíduos se lançam sob as rodas de um trem, de um caminhão, enfim, são estraçalhados. Ele diz assim: outros então deverão, ao contrário, reencarnar imediatamente, a fim de corrigirem distúrbios gravíssimos, que em seus corpos astrais, os perispíritos, permanecem como resultantes da violência do choque recebido com a morte voluntária. São aqueles espíritos que foram levados para comunicações em centros espíritas, nas reuniões mediúnicas. Sem que reencarnem para corrigir tais distúrbios, que lhes obscurecem até a razão, não conseguem raciocinar, nada poderão tentar, nem mesmo a repetição do drama que os levou ao ato execrável. Drama que fatalmente será vivido novamente, pois que era um resgate de crimes praticados em existências pretéritas, quando não consequências de desvios atuais pelos quais se tornaram responsáveis perante a grande lei, e aos quais se quiseram furtar através do suicídio, aos quais também terão de cobrir, porque assim o exigirá a consciência deles próprios, desarmonizada e aviltada perante si mesma. São estes aqueles mesmos cujo gênero de suicídio muito violento exorbitou da possibilidade de alívio através da terapêutica psíquica em vós outros aplicada, e os quais conheceis bastante para que se torne necessário enunciá-los. O estágio na matéria, longo, proveitoso, será, como se percebe, a terapêutica urgente e de excelência comprovada, visto que corrigirá a desordem vibratória por arrefecer a intensidade e a ardência da mesma,
tornando o espírito, após tão alucinante parênteses, a lucidez propícia à nova etapa, preocupando-se só então com as experiências de reabilitação, pois já se encontrará em estado de fazê-lo com tendências para a vitória. Então, imaginemos, para uma comparação, embora muito simples, indivíduos que estejam enfermos e para os quais os médicos recomendaram o recurso da cirurgia. Mas, para alguns, eles vão dizer, é cirurgia de emergência, não tem mais o que esperar. Ah, mas o indivíduo está fora do peso, mas não tem o que esperar. Vai ser agora ou nunca, temos que imediatamente fazer a cirurgia. Outros, eles vão dizer, olhe, vocês podem fazer, eles vão fazer a cirurgia mais tarde, porque precisam talvez perder um pouquinho de peso, precisam melhorar um pouquinho as condições físicas para fazer a cirurgia. E outros, eles vão dizer assim, olha, eu recomendo que você adie a cirurgia, faça mais, porque se você conseguir reajustar algumas coisas aqui na sua vida, etc., né, se acalmar um pouco, se tem uma vida muito agitada, você pode ir buscar talvez fazer exercícios de yoga, de meditação, isso ajuda muito, enfim. E isso então fará com que quando você fizer a cirurgia os resultados sejam muito melhores, enfim, talvez a cirurgia até seja bem menor do que se fizéssemos agora. Então, são os casos que nós temos daqueles 3 grupos, um que será adiada a reencarnação, para um será adiada a reencarnação para que eles se preparem melhor e tenham melhor êxito na reencarnação, o outro grupo de pessoas que vão ter a reencarnação adiada, mas porque na hora, naquele momento, não há condições para a reencarnação, seria temerária aquela reencarnação naquele momento, e outros que são cirurgias de emergência, recursos drásticos de emergência. E daí ele diz assim, como vedes, meus caros amigos, 1 século, 2 séculos, talvez ainda mais, e o suicida estará sorvendo o fel da consequência espantosa do seu ato de desrespeito à lei do grande Criador de todas as coisas. Então o indivíduo às vezes tinha mais 5 anos de existência, 20 anos de existência, 30 anos de existência, e não suportou algo que poderia ser suportado. Daí ele vai ter de passar 1, 2, 3 séculos para poder se recuperar dos tormentos horrendos do suicídio. Não, se fizermos as contas, não vale a pena. É assustador, né? Oi? É assustador, né? Quando a gente vê assim. Ah, sim. 200, 300 anos. E depois a gente vai ver na sequência qual foi a reação dos pacientes ante as explicações de Teócrito sobre a necessidade da reencarnação e por que reagiram daquela forma. Vocês se lembram? Ele diz assim, ouvíamos atentamente, curiosos e pávidos, assustados ante a perspectiva do futuro, sabendo que iam ter de se reencarnar, que não seria fácil, incapazes de precisá-lo, ou seja, não sabíamos que teríamos de enfrentar uma reencarnação, mas não sabíamos como ela seria exatamente. Temerosos da gravidade da falta em que incorréramos. Vamos ter de expiar isso, mas que tamanho será esta expiação, afinal? A qual nos sabia a alma tão ou mais acrimente, ou seja, rude, que uma condenação ao patíbulo, ou seja, uma condenação à morte. Patíbulo, que seria aquele tablado onde as pessoas eram colocadas para depois serem enforcadas. Era preferível passar por uma condenação à morte e enfrentar uma condenação à morte do que enfrentar depois as consequências do suicídio, inclusive de uma nova reencarnação para expiar o suicídio.
penalizados ao compreendermos a necessidade de deixarmos aquele caridoso abrigo a cuja sombra, se não encontráramos a satisfação porque suspirávamos, e merecedores que éramos dela, no entanto adquiríamos o mais precioso bem, a que um espírito delinquente poderá aspirar para lhe servir de promissor farol nas estradas onde se assentará o seu calvário de expiações. Abnegados irmãos, amigos tutelares fiéis aos elevados princípios cristãos do amor e da fraternidade. Então eles estavam morrendo de medo, né, sem saber exatamente o que os esperava, sabiam que seria algo difícil, doloroso, mas sem saber exatamente a extensão da dificuldade e da dor, mas ao mesmo tempo também pesarosos por deixar aquele departamento, porque eles se habituaram, ali estavam relativamente bem, apesar de todas ainda as complicações do ato suicida, mas estavam muito bem abrigados, muito bem tratados, com muito carinho, não lhes faltava nada do que precisavam para aquele momento. Então, é sempre difícil. Sabiam que iriam para um lugar onde seriam muito bem tratados também, teriam todos os recursos. Mas é sempre algo novo, e o novo nos desperta certa insegurança. Mas tinham este ponto no qual eles se apoiavam. Né? Eles tinham conseguido, abnegados irmãos e amigos tutelares fiéis aos elevados princípios cristãos do amor e da fraternidade. O que ele diz aqui, o mais precioso bem a que um espírito delinquente poderá aspirar. Tudo bem até aqui? Bom, então nós vamos passar agora para o próximo tópico. Teócrito, além de fornecer esclarecimentos sobre o fim do estágio daqueles pacientes no hospital e sobre a reencarnação, forneceu mais uma notícia. A gente vai ver qual foi essa notícia, quais as recomendações e esclarecimentos que o irmão Teócrito deu a este respeito e qual a visita que aqueles pacientes deveriam realizar antes da realização da concessão a eles oferecida e com que fim era estabelecida esta visita. Então, a primeira notícia que Teócrito dá, para a alegria de todos, é que havia chegado o momento de eles visitarem, afinal, a Terra. E diz ainda mais: forneceremos guardiães e meios seguros de transporte, visto que sois inexperientes e continuais ligados à legião, porquanto não demos por terminado o concurso que devemos emprestar à causa da vossa reabilitação. Uma vez chegados à crosta terrestre, convém refletais com máxima prudência, porque eles tinham vontade fraca. Eles facilmente se deixavam levar pelos impulsos inferiores, pela vaidade, pelo egoísmo, pelo orgulho. Então, ele diz assim: refletais com a máxima prudência, orando e vigiando, como aconselharia nosso mestre, modelo divino, isto é, raciocinando claramente as inspirações do dever, da moral, do bem, e não vos deixando arrebatar por antigos desejos e seduções, pelas vaidades, pela ociosidade tão comum nas baixas regiões do planeta. Daí há uma advertência de Teócrito, se eles quisessem, por exemplo, permanecer junto das famílias. Agora que eu encontrei minha família, eu vou ficar com eles aqui. Teócrito adverte: advertimos-vos de que vos dareis mal, se preferirdes permanecer na terra, olvidando vossos amigos desta colônia, o aconchego fraternal e cristão que aqui desfrutais. Porfiai e se esforçai, por não perderdes o desejo de voltar com os dedicados acompanhantes que vos servirão. É interessante isso, porque às vezes nós nos achamos muito fortes intimamente, com a nossa vontade. E uma das recomendações para aqueles que seguem os passos do AA, do NA, aqueles que têm problema com o alcoolismo, por exemplo, ou são aditos, têm dificuldades também com outros tóxicos além do álcool, por exemplo, se o indivíduo faz um percurso para o trabalho, do trabalho para a casa, e ele
tem problema com álcool e se neste percurso ele passa em frente a alguns bares, um que seja, a recomendação dos especialistas é trocar o percurso. Até que o indivíduo vença a si mesmo, aquela vontade mal dirigida, que ele consegue superar aquilo, consiga superar aquilo. Quando ele conseguir superar, estiver muito bem firme na sua vontade de não beber, daí se ele passar em frente, se ele vir os amigos ali tomando uma cervejinha, ele não vai sentir nada. Ou mesmo que sinta, ele terá a vontade muito firme e vai lá, não vou beber nada. Agora, enquanto ele não estiver com a vontade muito firme, estiver fragilizado, se ele passar em frente, ele cederá. Pode não ceder uma vez, não ceder outra, mas em algum momento ele pode ceder. Então é preciso nós termos essa humildade e aceitarmos de realmente admitirmos a nossa fragilidade e tomarmos as precauções necessárias. Então ele diz assim, muito cuidado para não sentir desvontade de permanecer na crosta e não querer voltar. E ele diz assim, porque se eles ficassem na crosta, eles ficariam por conta própria. Perderiam todos os benefícios, inclusive de apoio, de auxílio, de proteção dos servos de Maria. Mas ele disse, se voltardes a este lar, que temporariamente será o único verdadeiro a que pertenceis, entregando-vos de boa mente a direção maternal de nossa augusta protetora, ser-vos-á facultado ingresso em outro departamento deste instituto, melhor dotado do que a vigilância e o hospital, e para o qual subireis, não para desfrutar alegrias e venturas a que não tendes direito ainda, porquanto não as conquistastes, mas em busca de habilitações para os prélios, as lutas do progresso que cumpre atinjais. Antes de demandardes a terra, sois convidados a uma visita de instrução aos departamentos que compõem os primeiros planos do nosso instituto. Nada perdereis com os esclarecimentos que poderão ser fornecidos pela vigilância. Assim também as dependências do departamento hospitalar, isto é, o isolamento, o manicômio e ainda o departamento de reencarnação e suas interessantes seções, que muito de perto vos interessarão. Então, na sequência agora do livro, nós verificaremos todos estes departamentos. Aprenderemos sobre estes departamentos. Pois a verdade é que não deveis rever a pátria terrena sem os conhecimentos que nossos departamentos fornecerão. Estareis mais fortes para resistir às lembranças das antigas seduções. Convém, todavia, não conserveis ilusões quanto aos que vos aguarda nesta peregrinação pela terra. Ou seja, também adverte. Não vão achando, como o próprio André Luiz, e aqui ele vai mencionar também o espírito Jerônimo, que agora estava no isolamento, que as pessoas estarão sempre pensando em vocês, fazendo preces por vocês, cantando, né, melodias lindas em homenagem. Não, o quadro vai ser diferente. Ele diz, convém, todavia, não conserveis ilusões quanto ao que vos aguarda nesta peregrinação pela terra. Provavelmente isso já fez alguns deles pensarem se valeria a pena ou não. Jerônimo foi e voltou meio enlouquecido. Lembrai-vos de Jerônimo. Há muitos anos já que deixastes os despojos carnais na lama do sepulcro. Muitos de vós já foram esquecidos por aqueles a quem magoaram com o suicídio. Eu conheci um caso em que um casal que não podia ter filhos adotou uma criança de outro país. Foram visitar no outro país, enfim, conseguiram a adoção. A criança foi levada com eles, tudo legalmente, para o país deles. Depois de 8 meses, o pai cometeu suicídio. A esposa revoltou-se tanto. Primeiro choque, ela o amava, mas quase enlouqueceu
ela que o encontrou enforcado. No desespero, na revolta, na angústia, na dor, na humilhação, enfim. Ela não podia acreditar. Como é que ele desejava tanto ter um filho, uma filha? Decidimos juntos a adoção. Fomos conhecer a criança em outro país, fizemos toda a papelada, toda a burocracia, fomos buscá-la, trouxemos para casa, estávamos cuidando dela, um plano conjunto, e ele se suicida. Ela não teve dúvidas. Ela passou aquele período de luto em que estava mais atordoada, então logo conseguiu recomeçar as atividades normais dela, de trabalho, enfim. Ela foi ao cartório, a lei permitia, e modificou o registro da filha, tirou o nome do marido. E ela disse: a filha, você só tem mãe, porque o seu pai não a quis. Então você só tem mãe. Por isso eu tirei o nome dele. Se ele comigo foi buscá-la e depois, 8 meses depois, se suicidou, é porque ele perdeu o interesse em ser pai. Porque ele tinha assumido um compromisso comigo e com você. Então ele perdeu o interesse em ser pai. Se ele não quis mais a filha, nada mais justo do que você não carregar o nome de alguém que não a queria. E disse isso à filha. E a filha não tinha mais o nome do pai. E ela também modificou o registro dela, retirando o nome do marido. Se ele não nos quis, também nós não o queremos. Então vejamos as marcas profundas de dor que geramos nessas pessoas quando cometemos o suicídio. Pode parecer chocante que uma pessoa faça isso, mas como não estamos na pele da pessoa que está sentindo todo este drama, este impacto, não devemos julgar. E aqui Teócrito já os prepara. Teócrito não está avalizando, dando aval aos comportamentos dos parentes que se revoltam com o suicida, que não compreendem que o suicídio também é um ato de grande perturbação da alma, enfim. Ele não está dizendo que estes parentes estão agindo corretamente. Ele apenas informa aos suicidas que todo ato tem uma consequência, é a lei de ação e reação. Eles cometeram um ato atroz que não apenas atingiu-os, mas atingiu também muitas pessoas em volta. E se ele machucou, feriu tantas pessoas, é natural que eles não esperem grandes coisas dessas pessoas. Há reações. Então foi isto que ele faz aqui. Muitos de vós já foram olvidados por aqueles a quem magoaram com o suicídio, se não completamente, pelo menos o bastante para se terem desinteressado pela sorte do ingrato, que não trepidou feri-los com tão acerbo desgosto. Envolvido nas efervescências da vida material, o homem tudo esquece com facilidade. Até mesmo quando a morte, a desencarnação, melhor dizendo, não é por suicídio, uma desencarnação por uma doença qualquer, ou às vezes um acidente de trânsito, os desencarnados são rapidamente esquecidos normalmente. A pessoa fica às vezes deprimida ou chateada por alguns dias, algumas semanas, alguns meses, depois começa a retomar a vida cotidiana e aquela lembrança vai ficando cada vez mais para trás. É evidente que há pessoas que mantêm uma lembrança mais ativa, inclusive com preces, com boas recordações, fazendo homenagens de diversas formas. Quantas pessoas, sobretudo mães, que tiveram seus filhos desencarnados, mais jovens,
Estas mães às vezes fazem algum ato de benemerência em homenagem ao filho. Eu vou levar um grande bolo, salgadinhos no Natal, no asilo, no orfanato, em homenagem ao meu filho. Ou no dia do aniversário do filho, ou do ente querido desencarnado, faz uma boa ação em homenagem a ele. Há essas pessoas, mas muitos também, mesmo quando não é um caso de suicídio, acabam se esquecendo, raramente têm uma lembrança do desencarnado, raramente lembram-se de fazer uma prece. Então ele diz assim: não julgueis, portanto, encontrar alegrias nessa peregrinação. Aliás, a terra jamais concedeu dádivas compensadoras àquele que, sabendo ser descendente de uma centelha divina, procura marchar para Deus empolgado pelas alegrias celestes que o espreitam. Sentimos-nos, porém, despreocupados quanto a tais particularidades. Convosco não sucederá o que surpreendeu Jerônimo. Estais preparados para as possíveis decepções, para os choques inesperados de sucessos, de fatos, ocorrências que ignorais. Daí ele pede para que eles possam ir repousar para no dia seguinte, eles começarem a excursão de visitação à torre de vigia. Até aqui algum comentário, alguma dúvida? Bom, na sequência, então, nós temos que no dia seguinte, aquela assembleia dirigida por Teócrito, o Joel de Still levou aqueles pacientes para uma nova residência. Então, eles saíram do departamento hospitalar e já foram para uma nova residência. E também nós temos aqui neste tópico que todos eles ficaram super empolgados, com exceção de Mário Sobral. Então, nós vamos ver a sensação e as reações dos pacientes, daqueles pacientes do grupo de Camilo, à mudança de residência e também com relação um pouco da descrição deste ambiente, né? Então, o Joel levou aquele grupo de espíritos a um pavilhão anexado ao hospital, espécie de albergue onde se hospedavam os recém-desligados da grande instituição, engrinaldado de rosas trepadeiras e todo orlado de ciprestes esguios, recordando paisagens clássicas da velha Índia, tão querida e celebrada pela pleiade de mestres a que nos víamos ligados. Chamavam-lhe pavilhão indiano ou ainda mansão das rosas. Todavia as névoas amortalhavam de nostalgias também a este recanto plácido, envolvendo em seu eterno sudário branco. Então era um lugar realmente muito bonito, mas continuavam com aquele mesmo aspecto branco. E depois diz assim, com relação às sensações, a empolgação de todos aqueles pacientes, com exceção de Mário Sobral. Bem-estar indefinível visitava-nos a alma nessa manhã encantadora. Belarmino, que de ordinário se mantinha sério e pensativo, apresentava-se risonho comunicativo. João da Azevedo confessava-se muito esperançoso e afirmava estar disposto a só realizar o que o irmão Teócrito aconselhasse, para o que pretendia entender-se ainda com aquele boníssimo diretor. Quanto a mim, sentia-me até feliz, permitindo-me mesmo a veleidade de projetos literários para o futuro, pois tinha para mim que na próxima visita à Terra conseguiria estrondoso sucesso de além-túmulo, voltando às lides literárias que me foram comuns com o concurso do primeiro instrumento mediúnico que deparasse. Então estávamos ainda longe de suspeitar o volume das árduas lutas que a jornada das reparações exigiria de nossos esforços, e o conforto, o carinhoso acolhimento recebidos daqueles abnegados servos do bem, tendo desfeito a clâmide trágica que recobrira de dores os nossos espíritos, levava-nos a raciocinar que, afinal, o suicídio não fora tão cruel como quereria parecer. Então, eles ainda estavam envolvidos em certa ilusão. Por isso é que o irmão Teócrito, no dia anterior, tinha falado: cuidado com as ilusões, vós sois frágeis. Cuidado com a terra, as seduções da terra.
É necessário fortalecer a vontade, estar muito atento, orando e vigiando sempre. Aqui na Terra também, encarnados, o grande problema é que nós nos deixamos levar pelas ilusões, pelas falácias, né, pelas seduções. O canto das sereias nos contamina quase a todos na Terra. E aqueles que dizem, imagina, comigo isso não acontece, esses normalmente são os primeiros a serem seduzidos pela sereia, porque o orgulho está extravasando em quantidade ainda maior. Então aqui a gente vê que Teócrito estava perfeitamente certo quando advertiu todos aqueles irmãos, sabendo que realmente havia esta fragilidade. Eles estavam agora deslumbrados. Camilo já estava fazendo planos de escrever livros para a Terra e escreveu um de 600 páginas, mais de 600 páginas, mas não tem o arrebatamento que tinham os livros que ele escreveu quando ainda estava encarnado. Provavelmente até hoje a maior obra literária de Camilo Castelo Branco tenha sido este livro. O feito mais grandioso que ele tenha feito na literatura, realizado na literatura. E o feito mais grandioso é o que menos interessa às pessoas. É o que provavelmente tem menor público leitor. Nem mesmo os espíritas desejam ler este livro. Memórias de um Suicida. E nem conhecem o livro, logo falam, não, é muito perturbador, não estou preparado para isto. E não quer se preparar para viver? É claro que há uma desculpa um tanto esfarrapada. Porque além da questão do suicídio, nós temos aprendido tanta coisa sobre a vida. Inclusive como evitar cair em ciladas que nos levem ao suicídio. Quantos ensinamentos psicológicos. E aí por diante, tantas coisas maravilhosas, tantas bênçãos de Deus a respeito da misericórdia dos benfeitores, do amor de Maria Santíssima e tantas coisas lindas que estão aqui nesse livro. E a pessoa diz assim, eu não estou preparado para ler o livro. Mas preparado para enfrentar a vida estará? Preparado para ficar lendo notícias perturbadoras todos os dias? Preparado para se meter em enrascadas? Então, é uma desculpa. Se a pessoa não quer aprender sobre a ciência da vida, seja honesto e diga assim, não tenho interesse, eu prefiro me arriscar e até mesmo me arrebentar. Depois eu vejo o que eu faço. Agora, na sequência, a gente vai ver exatamente qual foi a reação de Mário Sobral, o único que não se deixou iludir, o único que estava mais lúcido e mais pé no chão. Era ele que tinha aquelas conversas com o Roberto de Canaleiros, sozinho, né? Sim, era ele. Ele mostrava mais interesse nessa troca de experiências. Era exatamente ele. E daí então ele diz assim, Camilo, o autor. O Mário Sobral era aquele que tinha estrangulado a amante, e depois ele se suicidou. E aqui a gente vai ver uma coisa interessante, porque ele era um dos que já estava com os pressentimentos mais claros da reencarnação. Inclusive já tinha sido orientado, esclarecido sobre o que estava se passando com o próprio perispírito dele. E a gente vai ver isso agora. Mário Sobral era o único que não se iludia, pois falou-nos presenciando nossa satisfação nas primeiras horas que passamos no pavilhão indiano. E então Mário Sobral vai falar agora, no livro. Que Deus assim vos conserve para sempre, amigos. Ou seja, que mantenha o bom ânimo de vocês, porque eu não estou com bons pressentimentos. Minha consciência não me permite tanto.
acusa-me intransigentemente, não permitindo tréguas ao meu desgraçado coração. O silêncio que nossos amigos guardam acerca do crime por mim praticado apavora-me mais do que se me acusassem diariamente, prenunciando-me represálias. Ou seja, os benfeitores nunca comentavam sobre o crime os crimes que ele tinha cometido, né? Segundo os suicídios, eles comentavam porque fazia parte do tratamento, mas o homicídio que ele tinha praticado, eles nunca comentavam. Ele já sabia que ele tinha cometido um homicídio. Por que insistir, colocar o dedo na ferida dele? Só retardaria a recuperação dele. Então vejam aqui a questão do trato destes benfeitores com aqueles réprobos. Este ainda mais que os outros porque tinha cometido homicídio também. Então aqui Mário Sobral deixa claro que nenhum dos benfeitores comentava com ele a respeito do homicídio que ele tinha praticado. Isso é muito importante que a gente perceba, porque às vezes nós temos, isso inclusive é discutido em O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem permissão, é permitido repreender o próximo, expor o mal do próximo, a ele próprio, a outras pessoas, a coletividade. São Luís responde essas perguntas e deixa bem claro, tudo depende da intenção. Aqui qual seria a intenção? Fala assim, Mário Sobral, né? Você está sofrendo, está reclamando, mas veja bem lá, além de ser suicida igual aos outros, você também matou alguém, né? Convenhamos, você quer o quê da vida? Isso é a gente que faz, porque a gente é espírito inferior. Os benfeitores, não. Ele sabe que a consciência do indivíduo está o acusando. E é a consciência que acusa e julga, condena ou absolve. Eles são servos de Maria, eles servem Maria, eles servem o amor. Então a gente pode ir treinando. Toda vez que a gente quiser jogar na cara de alguém o que a pessoa fez de errado, a gente pensa, eu desejo ser espírito iluminado, eu desejo a luz em mim, então eu não posso fazer isso. Enquanto eu fizer isso, eu não vou ser iluminado. Então meu projeto para 2024 até 2070 é me iluminar um pouco. Então daí eu vou diminuir esta conduta. É porque demora um pouco, né? É um projeto de longo prazo, né? Para começar a iluminação, né? Então a gente, esses detalhes do livro, como se comportam os benfeitores espirituais, porque na maioria das vezes que a gente joga na cara da pessoa que ela fez de errado, ela se torna mais amarga conosco. E piora o comportamento dela, porque ela se revolta, ela piora o comportamento dela. Então, se a nossa intenção era ajudá-la a modificar o comportamento equivocado, a gente piorou o comportamento dela. Então, ele diz que isto feria mais, porque diante de tamanha bondade, de tamanho amor, ele reconhecia ainda mais a inferioridade dele. E aí está uma outra situação. Quando a gente age de maneira inferior, o outro fala assim, tão inferior quanto eu, então não tem necessidade muito também de eu evoluir, né? Imaginemos um casal, um deles faz alguma coisa de errado, ele já está assim, nossa, mas eu fiz algo de errado, minha consciência está me acusando. Daí eu preciso mudar, porque imagina, eu estou convivendo com uma pessoa tão boa, não merece isso, daí vem outra pessoa e joga na nossa cara. Eu que achava que era boa, não é boa nada, tão inferior quanto eu. Então tá bom, do jeito que eu tô, tá bom para esse espírito também inferior. E ficamos os dois inferiores. Então não tem bom resultado esse tipo de conduta. Não é possível que meu procedimento com a minha esposa e meus filhos, com a desgraçada Eulina, com meus pobres pais, passe despercebido a lei, cujos umbrais começam a se descerrar para meu raciocínio. Se sou criminoso para comigo mesmo, suicidando-me, sê-lo-ei também pelo mal praticado em outrem. Sabes, Camilo, há já algum tempo venho sentindo as mãos entorpecidas, aéreas, vazias, como se houvessem sido decepadas.
porque ele tinha estrangulado Eulina. Então a consciência de culpa dele fazia com que as mãos perispirituais, ou seja, o perispírito dele começasse, por causa da culpa dele, a pessoa fala assim, antes eu não tivesse mãos. Minhas mãos são criminosas, antes eu não tivesse mãos. Então esta culpa repetida faz com que esta ordem mental do espírito remodele o perispírito. Aqui está uma das propriedades do perispírito, a plasticidade. Então esta culpa, ele achando que teria sido muito melhor ele não ter mãos, porque assim não faria o ato de enforcar Eulina. Isso fez com que este comando agisse sobre as moléculas do perispírito, as células perispiríticas, fazendo com que a forma das mãos recuasse. Ele perdesse a forma das mãos. Estava perdendo as formas das mãos. Às vezes procuro-as, confuso, pois deixo de senti-las comigo, e de repente, enquanto a mim mesmo indago do que poderia motivar tal estranheza, visão excruciante conturba-me o cérebro. Vejo Eulina abatida sobre o canapé, estorcendo-se sob o fragor das bofetadas com que lhe torturei o rosto, a estertorar entre as minhas mãos assassinas, que lá estão separadas dos meus punhos, estrangulando-a. Oh, meu Deus, que representará semelhante anormalidade, que mais confusão mental aparecerá para castigar-me? Por quem és, Camilo amigo? Dá-me tua opinião valiosa. E daí Camilo diz, devem ser os pesares que te alucinam a mente, meu caro amigo, os remorsos que te inquietam a consciência, pois afinal de contas não deixaste de amar aquela pobre mulher. Por que não te aconselhas com o irmão Teócrito? E ele disse, já fiz, Camilo, já fiz. E ele o que disse? Aconselhou-me a confiar na providência divina, que jamais abandona qualquer criatura que lhe suplique assistência, a resignar-me com o irremediável da situação por mim mesmo criada, porque ele teria de passar por uma expiação para a reconciliação com a própria consciência. Isso seria o primeiro passo. Depois ele teria de realizar uma tarefa de auxílio àqueles a quem prejudicou. É a reparação. Incitou-me a oração constante, e a revigorar-me na fé para corrigi-la. Incitou-me a oração constante, ao esforço para estabelecer corrente magnética simpática, em súplicas a Maria para que me socorra, esclareça, console, preparando-me intimamente para o futuro, pois não existe outro recurso a meu alcance a não ser esse no momento. Outro detalhe interessante, ele vai se esclarecer com o irmão Teócrito. Para nós, espíritos inferiores, nós desejaríamos, a pessoa já está sofrendo tanto, alguma forma de a gente ludibriarmos a lei. Mas não tem uma forma para que ele não tenha, coitadinho, de passar por isso? Irmão Teócrito diz a ele, não tem nenhuma forma de você imaginar que vai escapar da lei e da justiça. Então, conforme-se com isso, aceite de bom grado e não recues, não tente fugir à justiça de Deus. Tenha coragem, tenha fé, tenha resignação. É o bem e o mal sofrer de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Não basta sofrer. Lá no texto está, todo mundo na Terra sofre, porque todo mundo está sujeito ao regime de provas e expiações da Terra. Do mais pobre ao mais rico, materialmente falando, sofrem todos. Com ou sem doença física, sofrem todos. Agora, a diferença está, segundo este texto, saber sofrer bem, resignadamente, aproveitando o sofrimento, aprendendo com ele para progredir. E diz ainda no texto, a maioria sofre mal, não aproveita nenhum benefício da dor, daí tem de repetir a lição. Então aqui ele prepara Mário Sobral para bem sofrer e dá um outro conselho também.
Orar constantemente para estabelecer corrente magnética simpática, para estar receptivo aos fluidos, às intuições, às inspirações e aos auxílios que viriam a ele por parte da Mãe Santíssima e por todos os seus servos prepostos. Tudo bem até aqui? A gente vai à segunda parte desta conversa de Mário Sobral com o pessoal dele, né, os outros pacientes, sobretudo com o Camilo, a gente vai ver na semana seguinte.